Bom dia. Então, a gente está aqui no último dia do Encontro de Artes Visuais de 2022, do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Unicamp. Esse evento é um evento discente, organizado por discentes da pós e também da graduação nesse ano. O evento tem como proposta primeira, criar diálogos entre as pesquisadoras do programa, para que a gente possa ter um espaço de partilha das nossas pesquisas, quebrar um pouco, os muros da solidão da pesquisa. Para além das mesas de comunicação, a gente também teve palestras, tanto com docentes do programa, quanto alguns egressos também, e é sempre interessante, ver os caminhos que essas pessoas que passaram pelo PPGAV estão trilhando aí em outras instituições. E também temos a exposição virtual, que está na plataforma ArtSteps. Depois a gente vai colocar aqui o link da exposição. Essa exposição, ela tem um processo de curadoria colaborativa. Nesse ano, eu, a Andy e a Norma, 3 doutorandas do PPGAV, nós fizemos a curadoria. Não é uma curadoria de corte, é uma curadoria realmente de amarração entre as pesquisas poéticas que são produzidas, dentro desse mesmo espaço, desse mesmo programa. Então, deixo aí o convite para que vocês acessem. A exposição, ela fica online bastante tempo, inclusive do ano passado ainda está disponível também. A Andy fez um trabalho em arquitetura 3D, que é super bacana, uma plataforma bem interessante. O nosso encontro, então, dessa mesa está sendo gravado, vai subir para o YouTube do EAV, então a gente pode também depois continuar circulando esses conteúdos e vendo ou revendo coisas. Acabaram de colocar no chat a lista de presença, então é importante também assinar para certificação. Eu esqueci de dizer meu nome, eu sou a Maíra Freitas, sou doutoranda no PPGAV, e hoje a gente está aqui para a mesa Produções Dissidentes, Ficções Poético-Políticas no Sul Global. Então, a dinâmica vai ser assistir aos 3 vídeos de apresentações das pesquisas, primeiro da Débora Machado, depois da Mila Pisinaco e depois da Sônia Fardim, e aí a gente abre para uma conversa com quem está aqui, também é uma chance da gente falar aquilo que não foi possível colocar no vídeo, ou aquilo que faz sentido em fricção com as outras pesquisas. Então, sejam todas muito bem-vindas. A Lígia, que está no apoio aqui com a gente hoje, vai passar os vídeos e vamos assistir, então. Obrigada. Oi, gente, meu nome é Débora. Hoje eu vou apresentar uma comunicação para vocês que faz parte da minha pesquisa de doutorado aqui no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Unicamp, na linha de pesquisa de História, Teoria e Crítica da Arte. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar aqui participando desse evento. É a segunda vez que eu participo do encontro de artes visuais. Da primeira vez eu comuniquei uma visão mais geral da minha pesquisa, com o título de Coletivos de Mulheres e Dissidências de Sexo e Gênero na América Latina, que apresentou algumas intervenções no âmbito da arte e do ativismo no espaço público. No entanto, atualmente, eu estou lidando com algumas reflexões que surgiram após o exame de qualificação. Não sei se vocês passaram por isso, mas a gente pode conversar um pouquinho quando abrir para as perguntas, e que tem a ver aí com pensar em novas metodologias, que a gente acaba tendo que escolher para conseguir lidar aí com os nossos objetos de pesquisa. Então, hoje eu vou acabar falando, das reflexões que eu consegui desenvolver a partir de uma metodologia específica que eu estou experimentando, que é a análise de conjuntura, que é proposta pelo Herbert José de Souza, o Betinho, que é um pesquisador que foi muito ativo na área da ciência política, e eu estou usando esse livrinho aqui, que é super pequeno em tamanho, mas enorme em conteúdo, com o objetivo de refletir aí sobre esses eventos sociais e artísticos que configuram o espaço público na atualidade e que serão observados a partir do ativismo coletivo de mulheres e dissidências de sexo e gênero no Cone Sul latino-americano, que é essa parte mais
ao sul da América do Sul, né, e que aconteceram aí basicamente entre 2018 e 2022 na Argentina, no Brasil e no Chile. Aí eu vou observar dentro desses contextos, né, dentro dessas conjunturas, a Maré Verde, né, as ações promovidas pelo Instituto Marielle Franco e a performance do coletivo Las Teses, um violador em Tu Caminho, que foi replicada internacionalmente. Bom, essas produções artísticas que eu estou elegendo, né, elas vão emergir no espaço extramuros de instituições artísticas tradicionalmente reconhecidas, então elas não vão estar dentro de museus, de galerias, de centros de arte, né, e elas vão acabar colocando em jogo uma reconfiguração a partir da representatividade, conforme sugere alguns textos da Silvia Furegatti, que também é minha orientadora. Essa mobilização, né, gerada no espaço público é o que vai possibilitar o aparecimento de diversos grupos e formas de produção que devem ser pensadas, documentadas devido à sua recorrência no nosso cotidiano, tanto nos espaços virtuais, né, como as redes sociais, nos jornais eletrônicos, que vão gerar aí um alto número de imagens e vídeos que vão ser compartilhadas, mas sobretudo, né, gente, devido ao impacto social que elas vão gerar também de maneira local e global. As reflexões sobre essas produções artísticas e culturais que estão localizadas nessa esfera pública, elas vão ter um potencial político, né, e um potencial de aparição, e vão ser entendidas a partir, né, da ideia de que essa esfera pública é uma comunidade político-democrática, esse espaço de aparição, né, um lugar onde, fenomenologicamente, as coisas se tornam visíveis, onde nós estamos constantemente negociando, disputando, interagindo, dialogando, né, seguindo aí uma proposição de esfera pública pensada pela Hannah Arendt, que é uma proposição muito interessante que vai ser trabalhada, né, na teoria da arte a partir da Rosalind Deutsch, que vai afirmar, né, que as produções artísticas que se dão nessa esfera, elas estão relacionadas a um tipo de estética radical e também a uma prática democrática que vai romper, né, um sistema de divisões e fronteiras que vão determinar quais grupos e movimentos que eram invisíveis e que se tornam visíveis, né, a partir dessas ações. Dessa maneira, né, quando eu falo dessas práticas, né, a gente está pensando em propostas que vão se dar, então, no âmbito da esfera pública e vão se conectar de maneira transterritorial e geopolítica. E aí é que entra a necessidade de pensar em uma metodologia adequada para que a gente relacione nessas experiências que vão ser pautadas por uma análise de conjuntura, a fim da gente visualizar, né, como que esses grupos eles vão mobilizar as questões políticas e as práticas artísticas de acordo com seus contextos particulares que estão conectados com esse recorte do Cone Sul. Bom, em um primeiro momento, né, eu acabo relacionando as intervenções produzidas pelo coletivo Las Teses, de Valparaíso, que ficou mundialmente famoso, né, por conta aí dessa performance Um Violador em Tu Caminho, que aconteceu numa esteira de movimentos sociais desde outubro de 2019, que por sua vez foram carretadas, né, por algumas proposições feitas pelo Sebastián Piñera, então presidente do Chile, que vai produzir aí uma explosão social, uma reação muito forte e violenta por parte da polícia, e aí essa performance coletiva ela acaba surgindo nesse contexto e vai ser replicada em diversos países. No entanto, a gente também vai ter, né, em dezembro de 2020, uma manifestação muito intensa que vai ficar conhecida como Maré Verde e que vai inundar aí a rua da Argentina portando lenços verdes, né, a favor da legalização do aborto. E mesmo que essa não tenha sido o único momento, né, onde uma multidão de mulheres vai ocupar as vias públicas, ele acabou se configurando em um marco, né, por fazer referência aí a um acumulado de práticas sociais que vieram de um longo processo de organização de mulheres e dissidências de sexo e gênero na América Latina em torno de pautas, né, como a violência, o feminicídio, a liberdade sexual e principalmente aqui no caso dos direitos reprodutivos, né. A gente está falando aqui de um movimento que aconteceu e foi captado aí em 30 de dezembro de 2020, com uma votação, né, que acabou legalizando o aborto, né, e que agora pode ser feito de maneira segura e gratuita por mulheres até a 14ª semana de gestação. Então, a mídia internacional ela vai noticiar, né, essa conquista decorrente da luta das mulheres, argentinas, que tiveram aí uma intensa capacidade de politização, e acabaram gerando esse debate no espaço público com esse uso, né, com essa performatividade do corpo que vai acabar ocupando essa esfera.
O compartilhamento dessas experiências, né, gente, geralmente eles acabam sendo relacionados a situações de subjugação, violência em diferentes contextos geopolíticos, e mostra que por mais que a categoria universal mulher ela tenha sido superada, existem alguns riscos que são generificados, ou seja, a gente ainda tem situações onde se manifestam não apenas a brutalização, né, a violência contra o corpo, mas uma impunidade no domínio da violência, um deslocamento da vida cotidiana com aumento, né, da carga de trabalho no domínio dos cuidados e da exclusão das mulheres dos espaços de tomada de decisão, da vida pública e da vida política. E aí é onde a gente entra exatamente no contexto brasileiro, né, onde a gente tem aí uma exclusão das mulheres dos espaços de tomada de decisão do domínio da vida pública e da vida política, que vão se materializar em dois eventos importantes, que são o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e o assassinato da Marielle Franco em 2018. Então, na linha de uma possível visualização, né, geopolítica dessas ações no espaço público por coletivos de mulheres e dissidências de sexo e gênero, eu elejo duas ações que ocorreram aqui no Brasil e que geraram aí uma visibilidade por articularem aí nas suas poéticas a Marielle Franco, né, que é essa mulher negra, defensora dos direitos humanos e da justiça social, que se tornou uma política brasileira super importante, cujo assassinato gerou uma comoção também internacional, configurando-se até hoje em um crime que continua sem resposta e sem um julgamento adequado. Bom, essas ações, elas também vão mobilizar, né, o espaço público, da mesma forma como as ações que a gente viu da Argentina e do Chile. No entanto, né, eles vão acabar usando um outro tipo de tática, né, para conseguir aparecer nessa esfera, né? Então, aqui no caso brasileiro, a gente vai ter principalmente o uso de uma peça gráfica, né, que é essa placa, e o uso de uma estátua, né, que é mais tradicional aí no âmbito da arte pública, e que vai acabar sendo colocada, né, no Buraco do Lume, que é um lugar que era tradicionalmente associado à prática política dessa vereadora, que costumava discursar nesse lugar, prestar conta aí para os cidadãos e para as cidadãs do seu mandato, né, e que acabaram se conectando, né, com esses outros eventos por conta dessa visualização de uma análise de conjuntura, né? Então, enquanto a gente vê, por exemplo, né, um, um avanço de movimentos conservadores e uma ascensão de presidentes que estão localizados mais dentro desse espectro da direita, né, como é o caso do Maurício Macri na Argentina, do Sebastião Pinheira no Chile e do Michel Temer no Brasil, a gente vai ver aí uma série de violências de gênero, né, e de políticas generalizadas que vão gerar o surgimento de coletivos diversos, de grupos, de institutos que vão propor o uso do lenço verde, né, como é o caso da Maré Verde e do coletivo Ni Una Menos na Argentina, ou a proposição de uma performance, né, que vai ficar mundialmente conhecida como Um Violador em Teu Caminho, e dentro do Brasil, né, do contexto brasileiro, a gente tem aí o uso, né, dessa peça gráfica e dessa estátua, né, em bronze, que vai acabar sendo aí uma tática importante para a ocupação desse espaço público, no caso brasileiro. Bom, gente, o tempo é bem pequenininho, eu gostaria de falar mais várias coisas, então eu vou deixar aqui que vocês perguntem, né, mas a ideia principal, né, gente, é tentar mostrar como que a prática social desses coletivos, né, desses grupos, desses institutos, eles mesmos vão acabar produzindo as suas análises próprias de conjuntura, né, ao observar o seu contexto, ao observar, né, o mundo que eles vivem, e com isso, né, essas práticas também vão propor essas inserções no espaço público através dessas intervenções artísticas, que são em si mesmas atos políticos, né, uma forma de ativismo aí muito importante na contemporaneidade, que vai produzir aí vários nexos entre a arte e a política. Então é isso, galera, muito obrigada. A gente pode conversar melhor depois e estou aqui aberta às considerações, às perguntas, às reflexões e às observações de vocês, tá bom? Até mais. Obrigada. Obrigada, Débora. Agora a gente vai ver o vídeo da Mila Pisinaco, Quintais Maiores que o Mundo, a formação de ateliês especializados em estilogravura de cordel. Olá, pessoal, é um prazer integrar o segundo EAV. Eu sou Mila, doutoranda em Artes Visuais pela Unicamp e em Estudos Lusófonos pela Universidade de Sorbonne Nouvelle. Nessa apresentação, eu vou historicizar brevemente a formação dos ateliês especializados em estilogravura de cordel e, na sequência, mobilizar a noção de entrelugar para analisar esse fenômeno.
O primeiro registro xilográfico identificado em folheto foi encontrado em um cordel impresso em 1907 na imprensa industrial do Recife. No entanto, a gravura em madeira passou a ser implementada de forma sistemática nos folhetos na década de 50, ou seja, pelo menos 5 décadas depois da consolidação desse gênero literário, datado do final do século XIX. Inicialmente, as capas eram estampadas com tipos móveis, combinados com molduras e pequenos adornos Art Deco e Art Nouveau. Mas na década de 20, a imagem passa a ser indissociável dessa literatura por meio da ação do João Martins de Ataíde, que se tornou o maior editor especializado nesse gênero no período. Na época, ele utilizava clichês fotográficos comprados em gráficas de jornais da cidade e desenhos em zincogravura, que eram realizadas por artistas autônomos que passaram a compor a sua rede produtiva. A institucionalização da Chilo de forma regular nas capas é atribuída a José Bernardo da Silva, que foi um cordelista proprietário da tipografia São Francisco, localizada em Juazeiro do Norte. Ela se deu quando esse poeta editor adquiriu os direitos sobre a obra do Ataíde, junto com o seu acervo de matrizes, que já estavam bastante desgastadas pelo uso e pela ação do tempo. Como o público consumidor dos folhetos já estava muito habituado com as figuras das capas, que funcionavam como suporte da memória daquelas narrativas, ele começou a encomendar aos santeiros locais e outros tipos de artesãos cópias dessas imagens que foram então realizadas com os recursos disponíveis ali naquele território. Com essa ação resolutiva, ele formou uma espécie de escola xilográfica e fez da terra do Padre Cícero o centro mais expressivo dessa arte no Brasil até a atualidade. Embora esse editor cearense seja bastante relevante, é importante ressaltar que a gravura em madeira vinha sendo implementada no mesmo período em outros estados do Nordeste, sobretudo em cidades interioranas, nas quais havia a carência de aparatos de imprensa que pudessem vender ou conceder clichês aos cordelistas. Assim, essa técnica passou a ser a principal opção de produção de imagem das tipografias de quintal, que foram multiplicadas exponencialmente na década de 40, quando poetas e poetisas adquiriram prelos sucateados pelos grandes centros urbanos que se modernizavam e instalaram nas próprias residências pequenas tipografias. Nesse trechinho do documentário Nordeste, Cordel, Repente, Canção, é possível acessar um pouquinho desse ambiente na casa do J. Borges, afamado. O certo é que, em busca de enfrentar esses desafios técnicos e buscar soluções nessas bordas sociais arranjadas, os agentes do mercado folheteiro foram se inscrevendo como sujeitos da própria aprendizagem com artes e adentraram nesse universo da pesquisa iconográfica, técnica, plástica, conferindo uma estética bastante singular ao cordel. Singular, mas não homogênea, né? E então eu coloco aqui no slide essa figura feita pelo Dila de Caruaru para evidenciar um pouco as diferenças estéticas entre essa escola pernambucana e a de Juazeiro, mas, claro, também é importante ressaltar que tem diferenças nos estilos individuais das figuras que compuseram essas escolas xilográficas. E nessa comunicação eu destaco, ainda que rapidamente, a atuação do poeta gravurista Dila de Caruaru, que é um sujeito central na minha pesquisa doutoral, diante de uma particularidade. Enquanto os xilógrafos de Juazeiro estavam trabalhando de forma mais pontual e terceirizada, nesse momento preambular da Chilo no cordel, o Dila consolidou um ateliê de gravura, no qual ele produzia em madeira e em borracha. Assim, é possível dizer que o Dila conformou um mundo da arte nas brechas do modernismo brasileiro, da terceira fase. E eu falo aqui de um mundo a partir da perspectiva do Howard Becker, que é um mundo feito de atores, de elos concretos e simbólicos, de entendimentos compartilhados. E eu percebo Dila como o propulsor da consolidação de uma rede de sociabilidade, da formação de repertórios visuais
e como alguém que criou condições para que outros poetas, como o Borges, se improvisassem xilógrafos e pudessem viver de artes, que, como a gente sabe, ainda é um privilégio para poucos. Eu recorro, então, à noção de entrelugar, desenvolvida pelo Homi Bhabha, um teórico pós-colonial, para a gente ler os poetas xilógrafos que conformaram ateliês de gravura como agentes que fizeram da hibridização entre formas culturais uma maneira de sobreviver, criando uma linguagem visual fronteiriça entre a da imprensa e das artes oficiais, abrindo no limiar entre campos discursivos um espaço fecundo de geração de novos contextos artísticos e arranjos sociais. Dessa maneira, implementaram estratégias de subjetivação singular e coletiva e inauguravam novas identidades, signos visuais. Com as sucatas da modernidade e com as referências culturais absorvidas de diferentes suportes hegemônicos, eles efetivaram a sonhada antropofagia modernista num ato insurgente de tradução cultural que é bastante transcriador. Nesse ponto, é interessante sublinhar que estas e esses artistas forneceram subsídios para movimentos estéticos inscritos em outro campo de saber-poder, como o cinema novo e o movimento armorial. E para o Bhabha, o entrelugar é um espaço mesmo de negociação cultural, mas não é uma via do meio, é um espaço além, de reinscrição da comunidade, não polarizado, mas ambivalente, onde as contradições são conflitivas, mas podem também ser produtivas. Então, a partir dessa noção, a gente pode entender que gravuristas como Dila foram autores de uma arte desobediente, assimiladora e transgressiva, potente para a transfiguração de dores sociais em alegrias culturais. E nessa direção é possível compreender o trabalho com gravura de cordel como um produto da negação de um movimento histórico por mulheres e homens pobres que trocaram a enxada por tipos móveis e goivas e passaram assim a se inserir de outra maneira na estrutura social. A lida com a delicadeza dos talhos na madeira, com a imaginação, com o sublime, em contextos muitas vezes embrutecedores, pode então ser entendida como um modo de reapropriação do corpo e da mente, expropriados pelo trabalho braçal, que era um destino que parecia inexorável para essa geração de poetas e gravadores abordada até então. E eu começo a finalizar essa fala retomando o título proposto aqui nessa comunicação, Quintais Maiores que o Mundo, que é uma referência a um poema do Manuel de Barros, mas foi escolhido para indicar que os ateliês implantados nas casas de poetas e poetisas viabilizaram o alargamento de horizontes materiais, profissionais e, portanto, financeiros, mas também imateriais, culturais, expressivos. Além disso, as gravuras produzidas ali, naqueles ambientes, viajaram grandes distâncias em capas de cordéis, que foram impressos de grande circulação em meados do século XX e atingiram uma audiência enorme, calculada em 30 milhões de pessoas, quase um terço da população brasileira na época. E então, concluo essa comunicação evidenciando que o cordel cumpriu uma função social importante no século passado. Democratizou, além do acesso à fruição literária, o acesso à fruição estética, visual, para artistas e apreciadores improváveis. Os xilógrafos ditos populares estenderam esse direito à produção artística para outras gerações e propiciaram a emancipação da xilo para além do suporte da brochura. Aqui a gente pode ver um pouco desse resultado ilustrado aqui nesse slide. Também criaram condições para que, em 2018, essa forma de expressão fosse registrada como um bem imaterial associado à literatura de cordel. Então, obrigada pela escuta e bora trocar algumas ideias. Obrigada, Mila. Agora a gente vai ver o vídeo da Sônia Fardim, que se chama Artivismo, Arte, Política e Memória, na exposição sobre o subsolo. Olá, muito bom estar aqui. Eu sou Sônia Fardim, historiadora,
pesquisadora das artes visuais, vim apresentar a comunicação oral Artivismo, Arte, Política e Memória na exposição sobre subsolo. Esta exposição aconteceu no Museu de Arte Contemporânea de Campinas em junho e julho de 2022, de autoria da artista Andréa Mendes. Neste trabalho, a artista apresenta o resultado de uma pesquisa de 4 anos, onde ela revisita territórios significativos da sua trajetória como sujeito político, como uma mulher que se constitui como artista visual, como performance, como pintora, como produtora de vídeos, de videoinstalações e principalmente como uma artivista. Assim, a artista se coloca comprometida com os grupos, com os movimentos, com as comunidades, enfim, com os sujeitos com os quais ela dialoga em seu trabalho. Todos esses sujeitos são apresentados por ela em voz própria como co-protagonistas, como coautores das ações. Muitos dos registros visuais realizados para a produção dessa exposição foram feitos de forma colaborativa por mulheres, por pessoas que se integraram e participaram dessas ações junto com Andréa Mendes. Importantíssimo destacar que os 4 territórios que a artista ilumina em sua trajetória são todos eles marcados pela luta organizada pelo direito à terra, à moradia e ao trabalho. Uma luta muito destacadamente organizada e levada à frente por grupos de mulheres. Artivismo no trabalho de Andréa Mendes não é uma marca só do projeto sobre subsolo, é uma ação consciente, auto-organizada, coletivamente partilhada com a artista, com todos os colaboradores das suas ações. Importante destacar também que a própria constituição desse projeto teve a preocupação de engajar jovens pesquisadores, jovens artistas, jovens artivistas selecionados para o projeto e que desenvolveram uma ação durante esses 2 meses no museu, com um grande envolvimento com professores, com estudantes e que levaram o debate cotidiano sobre a relação intrínseca entre arte, política e memória dentro de um museu de arte contemporânea. Diga-se com destaque que esta exposição foi a primeira de uma mulher de origem negra, uma exposição individual de uma mulher de origem negra na história do Museu de Arte Contemporânea da cidade de Campinas. Acho importante ver o vídeo que registra essa exposição e a partir daí a gente realizar um debate.
Eu, que voava em pensamentos, ganhei asas, ainda pequena, pousando em muitos lugares, sem saber qual era o destino reservado. O ano era 1997. Chegamos na cidade de Campinas em uma madrugada fria. Meu pai já estava nos esperando para nos levar onde seria o nosso solo acolhedouro. Filha do vento que sou, sempre prezei a liberdade, sempre vivi no limite do tempo e na aceleração sem fim. Foi regada a tereré que me aproximei das mulheres. Foi minha primeira ação na comunidade, o que foi decisiva para minha investigação poética na residência. Foi um encontro afetuoso, onde trocamos experiências de vida, a partir de uma cartografia afetiva. Foi lindo. Falamos sobre cura, trabalho, dores, família. A composição desse trabalho tem 3 elementos-chave: a encruzilhada, o mapa cartográfico e a pipa. Essa obra, ela se chama Sobre o Subsolo. É um site específico, construído com terras dos 4 territórios que deflagraram todo o enredo poético deste trabalho. A extensão longa é sobre o meu solo nascedor e o meu solo renascedor. A outra extensão representa o meu solo acolhedor e o meu solo hospedador. Aqui se localiza a encruzilhada. Eu fiz vários retornos, porém todos apenas para me conectar à minha raiz e não deixá-la morrer, mas também para colher o adubo que tanto me fortaleceu e levá-lo para alimentar as plantações no meu solo acolhedouro.
Obrigada, Sônia. Bom, estamos aqui para falar de 3 pesquisas que se amarram em alguns lugares e também se afastam em tantos outros. Vou deixar aqui aberto para quem quiser levantar a mão e fazer algum comentário, alguma questão, mas talvez enquanto vocês se organizam, eu queria só fazer um comentário que talvez, né, gere uma prosa. Eu percebo nas produções de vocês 3, nessas produções de pesquisa, um certo gesto, né, de articular corpo, imagem, movimento social, e se na pesquisa e nas imagens, né, que a Débora trouxe, a gente tem essa performatividade do corpo coletivo nas ruas e das imagens que se geram a partir dessa massa, né, dessa multidão que está ali, ou de imagens que vão se construir para estar na rua também, mas aí uma construção gráfica, uma construção escultórica. Na pesquisa da Mila, esse lugar muito, muito bonito da artesania, do quintal, que produz imagens para o mundo que circulam, né, que vão construir visualidades outras que ganham sentido justamente pela circulação, né, que se dá pelo cordel. E no caso da pesquisa da Sônia, que tem aí um lastro grande, né, de pesquisa sobre imagens de movimentos sociais, e esse trabalho da Andrea, né, de partir dos territórios, de partir de uma experiência até mesmo biográfica, né, da sua vivência, mas que não é uma vivência solitária, uma vivência coletiva, e que aí se materializa e se insere em instituições, né, e como é que se dá o jogo dessas imagens dentro de instituições. Eu estava na abertura do Sobre Subsolo e foi qualquer coisa que não uma abertura vernissagem, a gente comeu para valer, né, a gente se amou para valer. Então também tem esse lugar, assim, né, do corpo, do momento que não se apreende, mas que é uma experiência e que vem muito, né, disso que são os alinhavos de movimentos sociais, das coletividades, dos quintais, das prosas entre mulheres. Então, enfim, acho que talvez queria ouvir vocês um pouco sobre esse arranjo, né, entre corpo, experiência de vida, articulações, redes e as imagens que se geram, o que a gente pode fazer com elas, né, o que elas fazem com a gente também. Então, enfim, é mais uma provocação, porque eu gosto muito das pesquisas de vocês. Eu posso falar? Primeiro, assim, muito gostoso estar aqui com vocês, gente. Nossa, eu gosto de estar nesses lugares de troca, assim, porque o meu ambiente não é a academia estrito sensu, né? Eu sou, assim, cria da Unicamp e no mestrado e no doutorado, mas a minha inserção maior é com acervos e com movimentos sociais nos últimos 15 anos. Sempre nessa trilha aqui das artes, da visualidade e do artivismo. E gostei muito das 2 pesquisas, primeiro por 2 motivos principais. Assim, eu conheço bastante essa região do Nordeste, tenho muitos amigos lá, conheço parte desses ateliês, e esse meu estudo no doutorado foi sobre ateliês em Campinas, então gostei muito da pesquisa e dessa relação de que o ateliê é para além de um lugar específico, né? É um portal de conexões, assim, né? Gostei disso. E na pesquisa sobre os outros movimentos, dos movimentos da Débora, que eu tem muita conexão com o que foi a produção dessa exposição sobre o subsolo, né? A dificuldade que eu senti em produzir esse vídeo em 10 minutos foi como é que você mostra o que foi um evento, que é uma exposição, que é resultado de décadas de vida de uma pessoa, 4 anos de pesquisa conjunta entre a curadora, eu fiz a curadoria e a artista, em 10 minutos, é quase impossível. Então, eu fiz algumas escolhas assim para tentar jogar o que foi essa ação. E nessa relação com o trabalho da Débora, tem muita conexão, porque foi esse período vivido desse debate aí, o que é esse artivismo, né? A questão do artivismo, para mim, é importante, e
e o trabalho, o vídeo e o estágio dessa reflexão sobre o trabalho é bastante inicial ainda, porque tem uma coisa que, para mim, enquanto pesquisador, eu acho importante pensar o que é esse lugar do artivismo e que não é um corpo nem solitário, nem é um corpo individual, né? Mas é um corpo que se realiza e se dá no coletivo. O trabalho da Débora me trouxe muito essa conexão aqui. E eu queria fazer uma pergunta para a Débora, me instigou muito você fazer análise de conjuntura, né? Que é uma prática política bastante necessária, e me intrigou uma questão, eu não sei se é só uma questão da dificuldade também do resumo dos 10 minutos, de você não usar a palavra golpe quando você se referiu ao que aconteceu em 2016 e com a Dilma, né? E eu acho que uma análise de conjuntura, ela tem que, no meu entendimento, partir desse pressuposto. Queria que você falasse. E o golpe, ele tem uma estética que até hoje a gente está vendo o reflexo dele hoje, né? Desculpa, eu acho que eu me alonguei demais, mas eu me senti muito provocada mesmo pelos vídeos. Oi, Sônia, obrigada. Oi, gente, valeu aí pela atenção. Sônia, eu acho que a palavra golpe ela acaba não aparecendo por uma casualidade, assim. Eu concordo muito que realmente tenha sido um golpe, mas eu acho que nesse resumo, né, de 10 minutos, a gente acaba deixando algumas coisas subentendidas. Então, como eu tinha um tempo muito pequeno para falar de uma conjuntura onde duas mulheres elas foram retiradas da cena política, uma por um golpe e outra por um assassinato, né? Eu acabei juntando tudo no mesmo bolo e acabei não me explicando, talvez de um jeito mais enfático, mas eu concordo muito com você e eu acredito que realmente fazendo essa análise de conjuntura a gente precise dar nome às coisas mesmo, do jeito como elas são. Tenho certeza que na hora da escrita do artigo eu vou conseguir lidar melhor com essa questão, né? Vou conseguir deixar as coisas mais explicadas. Mas eu acredito que, na real, o que me chama muita atenção, né, entre esses movimentos que acontecem na América Latina, em comparação com o Brasil, e que é a grande questão que eu estou lidando agora na tese de doutorado, é o fato de que no Brasil essa performatividade do corpo ela é um pouco diferenciada. Então, como vocês puderam ver nas imagens, né, tanto na Argentina quanto no Chile, a gente vê uma multidão de mulheres na rua mesmo, ocupando, fazendo uma performance, usando os lenços verdes, né, que é uma prática muito interessante, que foi retomada por esse coletivo Ni Una Menos, com uma referência muito importante, que é a das Madres, da Praça de Maio, que rolou lá na época da ditadura militar argentina. Elas usavam um pano branco, então o coletivo Ni Una Menos se reapropriou deste lenço, deste panuelo, transformou ele em verde para tratar dos direitos reprodutivos e das violências. Mas no caso brasileiro, a gente vê essa tomada da rua, dessa multidão que ocupa o espaço público, mas através dos movimentos sociais. Então, quando a gente observa a Marcha das Margaridas, por exemplo, no Sul, a Marcha das Vadias, a Marcha das Mulheres Negras, então a gente vê essa apropriação do espaço vinda diretamente dos movimentos sociais, mas quando a gente pensa em uma produção estética, em uma produção artística, geralmente a tática ela muda, geralmente é uma escultura, como foi no caso dessa questão da Marielle, ou uma peça gráfica, como foi no caso da placa, né? Então, eu ainda estou lidando um pouco com essa questão, com essa diferença, e tentando entender por que no Brasil existe esse uso, né, de alguns artifícios, algumas linguagens que são diferentes das nossas parceiras, das nossas irmãs que estão lá na América Latina. Ainda não consegui chegar a uma conclusão, mas eu percebo que tem essa diferença, e aí se alguém quiser debater, se alguém tiver uma hipótese, se alguém quiser jogar aí para eu pegar e tentar retrabalhar depois, fiquem à vontade. Mas obrigada pela pergunta, Sônia, espero que tenha respondido aí, legal. Eu me lembrei, te ouvindo, Débora, de quando eu fui aluna do Sidney Nogueira, e quando ele vai publicar o livro Intolerância Religiosa,
ele abre o IFA para perguntar se ele poderia colocar o título de racismo religioso. E o oráculo diz não, que tinha que ser intolerância, né? Eu desconfio que as nossas práticas feministas no Brasil ainda sejam, elas acionam esses lugares, né, da peça gráfica, da escultura, que são lugares ainda institucionais, né, ainda mais legíveis, porque de alguma forma a gente ainda acha que é possível se conciliar, né? Então acho que ainda falta uma veia de radicalismo, assim, não sei. Mas endosso o comentário da Sônia, porque acho que esse exercício de nomeação, ele é muito importante, né? E a gente precisa dizer exatamente como foi, né? Sobre a tua metodologia, achei muito curioso, né? Fico às vezes também com essa questão, assim, na minha pesquisa, de como é que a gente traz determinados recursos metodológicos de outros campos, né, para o trabalho em artes, e o tipo de dificuldade que às vezes a gente encontra enquanto pesquisadoras por ter uma prática outra que escapa um pouco daquela caixinha, né, da análise de imagem, e dessas questões, e isso traz complicações para a gente. Mila, você quer comentar alguma coisa? Sim. Estava pensando aqui no trabalho da Débora, né? Pensando nessa também, já que ela propôs essa questão de repente, hipóteses, né? Sobre como se configura no Brasil esse tipo de manifestação. Eu estava pensando muito nessa construção da subjetividade mesmo da mulher, né? Brasileira, então também muito esse atravessamento religioso, como a gente viu até nesse contexto do golpe, essa ideia de bela, recatada e do lar, que tira também um pouco desse ambiente da rua, né? Todas essas palavras, né? Bela, recatada, tirando o bela, que já envolve outras questões, mas esse do lar, né? Como talvez, eu não sei se existe alguma pesquisa, eu acho que sim. Quem que são as pessoas que estão frequentando essas manifestações em outros lugares, né, da América Latina e no Brasil, como você mesmo apontou, né, já vem muito mais encabeçada por esses movimentos que talvez consigam angariar muito mais mulheres que estão ligadas a também ambientes institucionais, né, seja a universidade. Então, quando você consegue aí já buscar outros coletivos, vão formando teias muito mais nesse âmbito dos movimentos do que talvez essas mulheres isoladas que tenham mesmo a coragem ou uma subjetividade fortalecida fisicamente, afetivamente, intelectualmente, para que você chame a sua filha dentro de casa ou vá sozinha e ocupe mesmo esse lugar das ruas como sujeito e não como grupo, né? Então, isso me instigou também, e acho que as pesquisas de vocês especificamente, né, tem muitos pontos de conexão. Acho que eu estou falando de um ambiente muito masculino, e eu estou lidando também com uma arte que ela está, e é um pouco essa minha perspectiva agora no doutorado, de tentar trabalhar um pouco, cada vez mais me aproximar de um sentido político, porque é uma arte, no caso do cordel, né, e da xilogravura de cordel, que também jogou muito com as instituições. Então, o que o J. Borges faz hoje, né, atende todos os critérios que foram dos desejos dos folcloristas, né? Mas como que eles também tiveram agência de lidar com o Haroldo Suassuna, como eles souberam aproveitar essas brechas, essas fissuras para mostrar o que quer ser visto, né? E conseguir espaço. Mas também acho que a pesquisa de vocês me traz um pouco mais desse desejo de trazer, por exemplo, quando eu falo do José Bernardo da Silva, quando os primeiros tipógrafos, ele era, né, um homem negro, com uma família toda preta, retinta. Então, pensar também como aprofundar um pouco essa primeira camada dessa imagem desse Nordeste saudoso, medieval, árido, que tem todo o discurso do regionalismo de 30, do Ariano Suassuna, e tentar captar um pouco mais essa ideia, né, dessas psiques partidas, que é o encontro colonial e da hibridização dessas
negociações como maneira de sobreviver e ir mudando pontualmente essa estrutura. E aí eu vejo que isso está esgarçado, né? Porque são mulheres, né, no caso, são mulheres latino-americanas, são mulheres negras, né? Uma mulher negra, né? Uma trajetória que lida com a luta de terra, que tem tudo a ver com a própria questão, né, da mulher negra no Brasil, a desterritorialização em todos os sentidos. E aí, nossa, achei muito, muito linda a exposição, acho que eu estou mais aqui viajando um pouco, nem tanto trazendo questões, mas agradecendo mesmo, que de certa forma, né, pensando como que eu posso trazer esse conteúdo que tem muito de ativismo, de uma militância, para tentar ler uma conjuntura histórica do século passado. Mas é isso, muito, muito forte, né? Muito bonito, muito transgressor nesse lugar de abrir as ruas, no caso da Sônia, né? E dessa ligação também com os movimentos, mas a força que teve até essa imagem final das crianças na exposição, o que a Maíra trouxe, pelo visto, esteve na exposição, né? De começar a mudar também a lógica desses espaços, né? Sejam eles as ruas, as instituições. Então, eu queria agradecer mesmo, estou super feliz de estar nessa mesa, ainda com todas as diferenças que a minha pesquisa traz, né? Alguém quer fazer alguma questão, comentário? Temos quórum aqui. Senão eu continuo falando, minha gente. Eu sou imparável. Então eu vou amarrar aqui uma questão que me veio. Eu acho que quando a gente fala da relação, né, entre arte e movimento social, quando a gente fala de uma inserção de artistas afro-brasileiras em um determinado sistema de arte, invariavelmente a gente chega em algumas situações de ver a produção deslegitimada enquanto produção do campo das artes, né? Então, por exemplo, o cordel colocado naquele lugar, né, do naif como menos arte, no caso das produções artivistas, de uma falta de reconhecimento mesmo da construção estética e, enfim, das questões do poder das imagens que está se construindo ali, ou do poder do corpo, né, que se coloca como produtor de imagens. E, por exemplo, a Andrea, ela tem uma relação com o território de Campinas já, né, de se colocar enquanto performer na rua, com coletividades, e há sempre esse lugar, né, tá, tudo bem, na rua, no centro de Campinas, o letramento em artes muitas vezes pode gerar uma confusão por parte dos passantes de o que é isso que está acontecendo, né? Isso é uma performance, o que é isso? Alguém se machucou, né? Tem sempre esse lugar que está no campo da performance feita em espaço público, mas que não é só ali, né? Que muitas vezes, quando a Sônia fala a exposição sobre o subsolo da Andrea Mendes foi a primeira exposição que aconteceu no MAC Campinas de uma artista afrocampineira, a gente está falando de 2022, é uma questão, né? Então, esse passo, né? Esse passo e esse embate que se dá em todos os campos, né? Seja na academia, seja nas instituições de artes, nos espaços museológicos, de um reconhecimento, né, dessa produção enquanto uma produção artística e não somente um ato político, e não somente é muito mal aqui, né, mas acho que vocês estão me entendendo, né, e não somente esse lugar de um fazer político, né, porque a gente está falando de artivismo e não de ativismo, e as coisas estão emaranhadas, mas qual é o lugar, né, que essas produções podem chegar enfim, os embates, essas disputas mesmo, né, de narrativas e contranarrativas, e imagens hegemônicas, imagens contra-hegemônicas, enfim, queria ouvir um pouco vocês sobre isso, porque vocês estão falando, no caso da Mila está olhando para uma produção um pouco anterior, né, mas tanto a Débora quanto a Sônia estão olhando para essas imagens de uma atualidade, dessas produções artísticas de uma atualidade, e é no tempo presente que as disputas se colocam, né.
Eu queria falar uma coisa com relação à questão da imagem e da apropriação tecnológica, né? Que o trabalho da Mila traz isso, né? Existe uma questão de apropriação tecnológica, né? Quando eles têm acesso a um instrumental tecnológico, né? Que eu achei bastante interessante a conexão que você faz com isso, de que sair do lugar do trabalhador rural para o produtor de conhecimento visual sobre o trabalho rural, né? Porque tem muito disso, né? Desse mundo sertanejo, para ser muito simplista. Uma das questões que a gente colocou na pesquisa do trabalho da Andréia, que foram 4 anos de debate do que fazer até conseguir recursos para produzir essa exposição, desde o primeiro momento que nós começamos a trabalhar juntas, e eu falo do lugar da curadoria, eu não sou a artista, eu sou a que dialogou, que fez reflexões juntas, que propôs caminhos, mas a produção artística é da Andréia. Isso começou em 2018, quando ela foi selecionada para uma imersão, né, uma vivência numa comunidade na Argentina. E a partir daí, a conversa foi que todo o traço de formação dela era em comunidades, e que isso seria o fio condutor do trabalho, e a partir daí os 4 territórios. E eu estou falando da imagem porque a proposta era que eu pudesse, inclusive, fazer registros dessa imersão nessa comunidade, mas por questões da lógica da seleção, ela não podia levar ninguém. Então, a gente decidiu o seguinte, que seriam feitos registros da forma como pudesse, com o instrumento que tivesse à mão, do celular mais precário, e é uma comunidade que, inclusive, a gente não tem acesso à internet, muito restrito, e a partir daí a gente usou isso como um fio estético-político do trabalho. Todas as imagens entrarão, independente da análise estético, de qualidade, enfim. Isso foi um ganho muito importante para o nosso debate, de como tudo pode entrar, tudo pode ser tratado na perspectiva de um trabalho artístico estrito sensu, porque foi incorporado na poética criada pela artista, né? E aquilo que poderia ser colocado como maior ou menor qualidade técnica, literalmente, se incorporou como uma qualidade poética, né? Inclusive, assim, pensando muito no que acho que o Robert Williams contribui para o debate sobre cultura, né? Que a cultura ela é cotidiana, ela está nas potências e nas limitações que a vida cotidiana nos coloca enquanto classe trabalhadora. E a gente, a partir disso, fez essa construção da expografia, né, pensada, elaborada pela artista. E, para mim, enquanto pesquisadora, isso é algo que tem me motivado muito a refletir na perspectiva do que é o artivismo, né? E pensando, inclusive, aqui em voz alta, se existe alguma arte que não seja artivista, né? Até na perspectiva de que toda arte se coloca num lugar político e a serviço de uma perspectiva ou outra, né? Agora, o artivismo, ele se dá quando isso é feito no que eu acredito que é artivismo, na sua potência realmente, quando isso se dá de uma forma que ela é explicitada, o lugar político é colocado, né? E a construção do que vai ser a devolutiva disso para uma coletividade também é partilhada, né? E eu acho que isso está muito no trabalho da Mila. O panuelo, por exemplo, os panuelos são marcas da cultura latino-americana, e ressignificar o que é o panuelo para cobrir, com um panuelo para comunicar, né? Essa sacada é muito... E, para mim, também isso passa por apropriação tecnológica. É uma perspectiva de como é que você usa essa tecnologia. E eu acho que a questão da imagem
E a apropriação tecnológica está nos três diálogos aqui. Bom, gente, eu também fico me debatendo toda hora com esses termos, entre o ativismo e o artivismo. Inclusive, a escolha de usar ativismo e não artivismo, ela vem de uma série de reflexões que eu tenho feito aí com alguns autores que defendem o uso do artivismo e outros que defendem o uso do ativismo, e é sempre bem instigante, assim, pensar em como que a gente costura, né, esses conceitos. Por exemplo, né, eu uso ativismo atualmente no lugar de artivismo por conta aí de uma produção que ela é feita em coletivo e que está completamente fora dos espaços institucionais da arte, né? Então, por exemplo, esses coletivos, eles não contam com uma elaboração poética super complexa, como acontece, por exemplo, com o trabalho da Andrea. Então, eu fico um pouco entre essas duas coisas, né? Um pouco sobre essa definição de ativismo, que eu gosto e uso bastante, a do André Mesquita, que é um curador do MASP, que trabalha, enfim, com várias artes políticas, de movimentos sociais, etc. Só que, ao mesmo tempo, quando eu observo alguns artistas, né, e também mulheres artistas que estão dentro de um contexto mais acadêmico, mais institucional, eu gosto, né, de pensar em um ativismo a partir da leitura do Leandro Kulin, que é um professor, se eu não me engano, da Universidade Federal da Bahia, não tenho certeza agora, mas ele trabalha também com essa coisa. Então, eu acho que a gente está pegando meio que o olho do furacão, né? Essa divisão, essa conceituação, essas novas epistemologias, né, que a gente está criando, que a gente está pensando, que a gente está fazendo. E aí, por conta, né, de ser uma arte feita por coletivos e que está bem de fora desses espaços institucionais, eu acabo usando essa palavra ativismo, mas eu super concordo com a Sônia de que essa elaboração estética e poética é necessária e que a partir do momento que você faz isso, já vale muito a pena se apropriar deste outro conceito que é o artivismo. Mas, enfim, é isso, né, gente? Estou jogando aqui essa reflexão e queria complementar um pouco o que a gente estava conversando anteriormente sobre essa diferença entre os coletivos brasileiros, entre os institutos brasileiros e os hispanohablantes. Queria agradecer a Maíra, que deu aí um gancho que vai me fazer refletir um pouco mais para tentar fechar essa questão, mas que até o momento, né, o que eu encontro basicamente na bibliografia é que existe esse déficit, né, essa diferença que é quase geracional por conta da língua, né? Então tem várias teóricas que explicam que talvez as hispanohablantes elas sejam mais radicalizadas, que elas já utilizem essa performatividade do corpo no espaço público com muita força, por conta de traduções das feministas mais clássicas, né, tipo Simone de Beauvoir, etc., que chegaram antes nas hispanohablantes do que nas brasileiras, porque a tradução para o português ela demorou um pouco mais, talvez uns 10 anos, né? Tem, então, esse déficit geracional de uma década. Então, essa é a explicação mais corrente, mas eu acho bastante aí que o Camaira colocou, né, sobre a formação das subjetividades, sobre a formação da sociedade brasileira, sobre essa questão, né, da gente sempre estar tentando mediar, da gente sempre estar tentando fazer uma espécie de bem bolado para que fique bom para todo mundo, né? Aquela falsa ideia da democracia racial e tal, talvez coloque a gente num lugar muito de apaziguamento, né? E não de reação radical a essas opressões cotidianas que a gente vive. Então, talvez isso apareça no trabalho dos coletivos. Mas não sei, né, gente? Vamos pensando aí. E aí, se alguém quiser falar aí mais alguma coisa, também estou aberta. Eu fico pensando no presente também, essa questão do engajamento das mulheres na luta política, eu acho que são coisas que estão emergindo muito, assim, como essa questão do público e do privado no Brasil está muito em tensão sempre, né? Então,
assim, não, política é uma coisa, né? A nossa vida não me venha com ideologia de gênero também, esses fantasmas que vão sendo criados, que é, assim, isso não vai entrar na minha família, quando, na verdade, claro, né, que há um monte de mentiras e equívocos nessas divulgações, mas pensando como essas questões, talvez, em outros lugares, já tem um entendimento maior, né, de que a vida social, de que a nossa, talvez pela própria construção de cidadania também, né, que a gente tem, então, muito menos partilhada, como as cidades vêm sendo construídas no Brasil. Acho que eu estive na Argentina pela primeira vez recentemente, claro, Buenos Aires, tal, sempre tem aquele centro que é um pouco cenográfico, né, de algumas cidades, exceto São Paulo, que é uma exceção que não tem um centro cenográfico, mas a gente vê os parques, né, esses espaços mesmo de encontro, que como essa geografia também vai implicar na construção da cidadania, e aí acho que já passa um pouco no trabalho da Andrea, né, pela história da disputa de terra, que é um conflito, né, histórico muito estruturante. Então, como isso vai jogando para que não haja uma adesão. Acho que, claro, essa questão do idioma que você trouxe é super, super forte, né, da tradução. Acho que diz muito ainda sobre os processos coloniais também, né. E não sei, acho que fico pensando demais nessas nossas diferenças, né? Talvez a Débora esteja mais imersa nisso, mas como o Brasil ficou um território assim tão segmentado, né? Disso que a gente chama de América Latina. Então, enfim, só para comentar assim, de modo geral mesmo. Eu acho que não dá para separar só uma análise de como essa atuação dos movimentos de mulheres, não vou nem chamar só de movimento feminista, mas movimento de mulheres, num amplo sentido, na história latino-americana, sem entender um pouco as diferenças mesmo da história política. Por exemplo, o Brasil foi o último a abolir a escravidão, foi um dos últimos a ter voto feminino, voto das mulheres, desde no começo da colonização já havia universidades em algumas capitais latino-americanas, no Brasil não, né? Então tem esse atraso na forma como o Brasil foi colonizado, e essa estrutura colonizadora, colonialista se mantém, né? Se mantém, não só foi instalada, como se mantém hoje, né? Acho que isso é uma questão que, assim, o chão da história nos dá. Outra, assim, que eu fico me perguntando é o que essa performance, quando eu fico pensando, por exemplo, hoje, nos piseiros do Nordeste, de como é essa prática da festa política e dessa manifestação que a gente tem percebido agora nesses dias, nessa campanha, como a gente ainda não tem informação, muitas informações sobre o que é essa diversidade de manifestação no Brasil. E se a gente também não fica um pouco focado no eixo Rio-São Paulo, nessa questão mais do Sul, e como isso se dá aqui, né? E uma outra também, assim, pensando em voz alta, onde está o lugar do político, no sentido mais latente dele, né? E se a gente também não fica com estereótipos de onde está o político e como ele se manifesta. Eu acho que quando a gente, na realidade brasileira, isso é realmente muito complexo e muito diverso. Não dá para pensar nisso sem história, não dá para pensar nisso sem uma grande diversidade e diferenças estruturais das regiões, né? E com relação a uma coisa que a Maíra falou, eu queria voltar, e que eu acho que é importante, que eu acho que uma grande experiência que a gente teve nessa exposição da Andrea foi que, motivada pela imersão, por essa vivência nessa comunidade que ela foi como artista convidada na Argentina,
detonou o processo de construção dessa exposição sobre a trajetória dela, que vem de Itaberaba, Campinas, Araras, e tem Bermudes como interlocutora. E em todas elas, a presença da luta pela terra, dos deslocamentos necessários que parte da classe trabalhadora é obrigada a fazer em função dos rearranjos da estrutura capitalista, e como em todas elas a questão da produção estética, dessa comunicação está presente. E quando uma das ações que a Andréia organizou para se ressignificar e pensar, né, e fazer uma ação artivista, isso não foi possível mostrar no vídeo, foi montar o ateliê dela na rua, colocar o cavalete na rua e produzir uma obra, que era uma obra extremamente importante, chama Curador, de um momento muito forte que ela viveu naquele território, e através daquela obra, ela recontar essa história e recolocar o ateliê na rua. E quando surgiu a possibilidade de ter recursos para fazer a exposição, nós ficamos muito mexidas e questionando onde deveria ser essa exposição. Se num espaço clássico, entre aspas, periférico, ou se num museu. E nós decidimos que deveria ser no museu, e no Museu de Arte Contemporânea da cidade de Campinas, por colocar esse debate dentro do museu, por entender que o museu ele é uma conquista de toda a comunidade, e por ter a possibilidade de levar crianças de várias escolas, de vários, inclusive, de assentamentos, do Marielle, do Osiel, e para dentro do museu, para trabalhar com elas essa questão da memória, da política e do lugar da arte, e do direito que elas têm a todos esses lugares, né? E uma das questões que a gente enfrentou também, ainda pensando na perspectiva da tecnologia, é que a gente queria muito conectar esses territórios com essa exposição. Nós conseguimos em alguma medida, a gente conseguiu fazer uma ligação online com Itaberaba, trazer eles de alguma forma para dentro da exposição e mostrar a exposição para eles, com Osiel e com Araras, e não conseguimos ainda com o pessoal da Argentina. Isso está uma intenção de fazer. Por quê? Porque é não perder a possibilidade de colocar esses sujeitos diversos em conexão, e o museu ser esse lugar de fazer essa conexão, né? Só para fechar, assim, essa diferença de atuação política dos movimentos culturais latino-americanos, eu acho que é um grande debate para a gente fazer nesse momento no Brasil, sabe? Mais do que nunca, eu estou motivada a pensar, a tentar entender isso, principalmente porque todo mundo aqui sabe o quanto a cultura tem sido um lugar de construção de violência, né, e grande violência na nossa sociedade, e como é que a gente atua no campo da cultura para desconstruir essa violência e construir uma outra sociedade. Legal, Sônia. Obrigada, estou aqui matutando sobre as várias coisas, mas aí eu ia te perguntar um pouco qual esse lugar de Campinas, especificamente na trajetória da Andréia, pensando para além dos movimentos sociais, né, de luta pela terra, assim, uma particularidade de Campinas, né, uma cidade que tem quilombos urbanos, que tem ocupações também, como a Casa de Cultura Fazenda Roseira, Tainã, como que isso, de certa forma, aparece também, que é surpreendente uma cidade do interior, né, paulista, tão conservadora, uma das últimas cidades, né, a abolir, de fato, a escravidão, pensar como, se você faz essas conexões, né, como isso, essa territorialidade especificamente, essa cidade cheia de quilombos urbanos,
como que ela influencia a produção da Andréia. Vou tentar ser sintética, que dá para falar 3 horas sobre isso. Mas, começando pela parte final da sua pergunta, né? A Andréia nasceu em Itaberaba. Itaberaba é um lugar marcado por quilombos urbanos extremamente importante na história da Bahia. A família dela, o pai vem primeiro para ser um dos ocupantes do que é o Osiel, uma das ocupações urbanas maiores da América Latina, né? No momento de reconfiguração do capitalismo e como toda a agricultura da Bahia passa a expulsar os seus verdadeiros proprietários da terra, né, históricos proprietários da terra, e aí a Andréia vem para Campinas, saindo de Itaberaba para ser uma das primeiras ocupantes do Osiel, que hoje, nesse ano, completa 25 anos, né? E nos 4 vídeos feitos na exposição, isso é muito mais elaborado do que essa síntese aqui apresentada, e o Osiel é uma escola de vida política, artística, humana dessa artista, né? Então, em síntese, é isso, né? E toda a trajetória da Andréia é marcada pela conexão com esse universo da cultura de resistência em Campinas, muito marcado por territórios de matriz africana. E, para tentar ser bastante sintética também, não é por acaso que Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão, porque é uma das cidades onde teve resistência negra muito forte desde o princípio, né? Tiveram levantes significativos aqui, o Elesbão, que é um caso clássico aí de um escravizado que foi barbaramente castigado para marcar como exemplo. A classe dominante fez isso para marcar como são tratados aqueles que se levantam, que reagem. O caso também do João Barbeiro, né, em 1832, se não me falha a memória, mas 1830. Então, esse chão da história também nos ajuda a entender que tem uma tradição muito grande de cultura negra resistente em Campinas, e todas elas marcadamente muito atuantes no campo da cultura, né? E porque não existe, no meu entendimento, violência sem resistência, e uma sem a outra, né? A luta de classe se dá aí, e a gente tem que entender isso para perceber como é que isso acontece nessa cidade. Por isso que levar essa exposição para o Museu de Arte Contemporânea, que fala da trajetória de uma artista que se constrói enquanto artista, mulher negra, artivista, nesse percurso, e levar crianças das escolas para ver isso como uma grande preocupação nossa, enquanto curadora, pesquisadora e interlocução com a artista, é mostrar esse sujeito coletivo que ela espelha, né? Ontem ouvi uma expressão que me instigou, que eu queria só fechar aqui, que é a questão do ativismo narcísico, né? Que existe muito hoje nesse nosso mundo das mídias fáceis, né? Eu acho que o artivismo, ele tem que ser pautado muito por essa construção de um sujeito que se mostra a partir de um corpo coletivo. E a gente teve dificuldades de estabelecer conexões técnicas e limites materiais, porque nossa intenção era levar essa exposição para outros territórios. Mas era super importante marcar essa posição num museu de arte contemporânea, né? Que não é num museu de história, que também tem o seu lugar, não é um museu de história negra, que também tem o seu lugar, mas num museu de arte contemporânea, levar esse problema para pensar com quem pensa arte contemporânea. E, de novo, ocupar, né? Exato. É uma marca da trajetória da Andréia. Sônia, achei muito bom você trazer essa expressão ativismo narcísico,
porque é justamente essa virada, né? Não é o espelho de Narciso que está ali, é o espelho de Oxum, que olha e vê todo um lastro de comunidade para chegar até aqui, e me impressionou muito, enfim, Andréa é uma arte educadora também, e esse lugar, né, você falou do ateliê na rua, mas esse lugar que dentro do MAC Campinas vocês construíram, de abrir mão de uma sala inteira, no sentido de a gente não vai colocar obra nessa sala, essa sala vai ser a sala do direito à imagem, né? Então, para quem não viu a exposição, mas enfim, a imagem dava para captar, tinha uma grande instalação com as pipas, né? E nessas pipas, essas imagens que a Sônia relata, que foram essas imagens, todas elas trazidas para dentro da exposição. E nesse espaço reservado para as ações arte-educativas, tinha o ateliê de pipas, né? Então, eu acho que esse lugar que a arte-educação museológica tem dentro do sistema da arte, que é sempre escamoteado, né? As equipes educativas são sempre colocadas como acessórias, né? Mas esse lugar que vocês estabeleceram fisicamente, de um espaço amplo para o ateliê, com as crianças, com os jovens, com os visitantes, realmente de dizer, né, olha, isso aqui é possível, esse lugar de construir uma imagem do nosso percurso, da nossa trajetória, é possível, né, e instrumentalizar com relação à imagem, e isso, assim, me atravessou muito, porque eu entendo esse lugar realmente do ativismo como essa interlocução, né, é possível, tá aqui, né, você tem o direito a construir pensamento e não precisa ser necessariamente em outras linguagens ou outras práticas. Eu só vou, para não me perder muito, que eu já me perdi, porque eu sou dessas, a Débora colocou a questão, né, das traduções, né, tentando pensar um pouco esse trânsito da teoria feminista em países como o nosso, que fala português, e a gente está ilhado, né, a toda uma questão de mercado editorial, de tradução, a gente leva 20 anos para traduzir aquele livro, aí a galera já está falando de outra coisa, a gente está lá atrás ainda, né, enfim, eu acho que tem aí uma questão, tem aí um problema, mas eu nunca vou me esquecer da Angela Davis no Brasil falando, eu não sei por que vocês estão tão alvoroçados, vocês tiveram Lélia Gonzalez, eu não posso dizer nada para vocês que seja melhor do que Lélia Gonzalez disse, né? Então, eu acho que também essa busca por deslocar um pouco, né, o que é essa teoria feminista e o que é essa praxis feminista, porque quem me apresentou o feminismo foi minha mãe, que nunca leu uma linha de teoria feminista, então não necessariamente a gente precisa, né, então talvez o porquê que a gente não está na rua venha de outro lugar, Bela Recatada do Lar, provavelmente, né, desse cerceamento do corpo e desse trauma colonial de a gente ter sido colonizada por um país como Portugal, que não dá para a gente esquecer que é a periferia da Europa, né, você pegar a experiência do corpo feminino em Portugal e na Espanha, é um abismo, né? Então, acho que também tem essas questões, essas marcas que a gente carrega. Bom, a gente está chegando meio no final, mas eu acho que seria legal vocês falarem mais um pouco, a gente atropela o horário mesmo. Mayra, de fato, essa explicação sobre o mercado editorial e sobre como a inserção dessas obras feministas, elas chegam no Brasil, é uma explicação super eurocêntrica, né? Porque a gente está partindo do princípio, então, de que as mulheres brasileiras não vão para a rua porque elas não foram inspiradas pela Simone de Beauvoir, né? E a gente percebe que não, especialmente quando a gente olha para os movimentos sociais das mulheres. Eu gosto muito de pensar na Marcha das Margaridas, que é um movimento social de mulheres rurais, que começa a rolar lá no sul do Brasil, né? E que é um movimento de ocupação de multidões mesmo, que tem uma performatividade. Elas trabalham, inclusive, com a produção de umas flores, né? Que elas vão colocar no corpo para conseguir caminhar na rua, e elas acabam chamando muita atenção, e muito provavelmente essas mulheres, elas não estão amparadas aí
por uma teoria feminista eurocêntrica clássica, e sim por uma vivência cotidiana, né? Uma vivência que vai acabar mostrando como que essa luta pela terra, como esse trabalho doméstico, ele vai incidir sobre as mulheres e sobre as dissidências sexuais de maneira geral, de maneira muito diferenciada, né? Mas é aquilo, né? A gente lê essas pessoas, a gente levanta elas para depois pensar em formas dialógicas, de tentar responder a essas explicações que são super hegemônicas, né? Mas estamos trabalhando aí com isso. Talvez role a defesa da tese no meio do ano que vem, no final do ano que vem, e aí eu convido todo mundo aí a chegar, talvez comparecer para ver o que vai surgir, né? Nesse um aninho aí de retomada, de pesquisas para tentar responder a essas questões. Mas eu super concordo com você, viu, Maíra? Agradeço muito a Sônia, agradeço muito a Mila. Já tinha ouvido de leve o trabalho da Mila, porque a gente fez uma matéria juntas, que, se eu não me engano, era da Maria de Fátima, né? E aí a gente acabou tendo essa experiência. A Sônia eu não conhecia, mas vou procurar aí nas redes sociais, para ficar atenta, porque esse trabalho do André foi muito lindo, e espero ver aí o que vocês estão produzindo também, para a gente, enfim, construir juntas algumas coisas, né? Então é isso, gente. Obrigada. E aí, só complementando essa questão da bibliografia, né, a Maíra falou da Lélia, e aí eu estava pensando também na Glória Anzaldúa, eu nunca... pensando que também é uma referência super forte, né, da década de 70, 80, com escrita em espanhol já, né? Na verdade, não sei, ela escreveu bastante em inglês também, porque tem essa coisa da fronteira, Estados Unidos, mas enfim, tem esse posicionamento do idioma muito forte nela, né, como ticana. Então, fico pensando também, não, já que você falou, né, não ficar só nessa chave, a tradução da Simone de Beauvoir chegou primeiro, então pensar em todas essas intelectuais também aqui, né, feministas e tal, aqui, não tão aqui, né, pensando que já está mais ali para a América Central, outras fronteiras aqui, né, mais para cima, mas é sempre bom lembrar que a gente tem referências, não só na academia, como a Maíra falou também, né, da mãe dela, né, da ação mesmo, pessoas que estão na atividade, construindo conteúdo, redes e tudo mais, né? Olha, eu quero agradecer, teria muito mais coisa para a gente continuar conversando, né? Eu acho que é super importante a gente pensar nisso que Maíra colocou, das pensadoras e dos pensadores brasileiros, latino-americanos, né? Dá para citar um monte aqui, inclusive dos pensadores e pensadoras negras, pensadores e pensadoras contra-hegemônicos, né? Que não tem esse espaço nem na academia, nem no mercado editorial. Acho muito importante refletir sobre isso, né? E também pensar assim que na história latino-americana e na história brasileira, as mulheres sempre estiveram num papel de resistência muito grande. O que existe é um grande apagamento disso, em todos os espaços. Dá para pensar, saiu recentemente um livro sobre as mulheres na luta armada no Brasil, que eu acho importante que a gente leia, sabe? O que são essas mulheres que resistiram nos quilombos, essa construção na perspectiva machista, branca, europeia, ela ainda está muito entranhada, né? E uma das questões que eu me coloco, e a gente se colocou nesse projeto, principalmente a partir de iluminar a trajetória de uma produção de uma mulher contemporânea, que também está na academia, a Andrea está fazendo o mestrado, é uma pessoa que produz, elabora, né, artística, cientificamente, é extremamente importante para a gente pensar esse lugar da produção de conhecimento artístico e histórico no Brasil, né? E gostei muito de conversar com vocês, para mim é sempre um espaço gostoso essas trocas aqui, e quem quiser me procurar, estou à disposição. Um grande abraço, viu? Muito bom. Aprendi muito hoje.
Gente, queria muito agradecer a Débora, a Mila, a Sônia, a Lígia, que estava no apoio, e a todo mundo que esteve aqui hoje, e convidar vocês para a mesa de encerramento, que vai acontecer às 2 horas. Convidar também vocês para estarem o ano que vem na comissão. Vamos tentar fazer esse evento virar presencial, porque no presencial a gente se encontra depois. No presencial a gente vai para a rua depois. Eu espero muito que o nosso próximo encontro seja na rua, porque eu acho que é sobre isso, realmente. A gente precisa estar na rua, apesar de tudo que disseram que a gente tinha que fazer dentro de casa, a gente precisa sair da casa, né? E é isso, fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, de saber dessas pesquisas, de poder ouvir um pouco mais a Sônia, aprendo muito com a Sônia. Sônia é péssima nas redes sociais, tá? Ela vocês precisam catar na rua mesmo, que daí ela fala. Né, Sônia? E é isso, gente, agradeço muito e é isso, estou feliz de ter tido essa prosa. Eu ainda sou do e-mail. Tchau, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.